Boa tarde a todos. Muito obrigada. Começo por agradecer à organização deste evento pelo convite para vir aqui hoje falar-vos um bocadinho sobre o mirtilo e a sua relação com a saúde humana. Com este desafio de falar de mirtilo na saúde humana, comecei exatamente por fazer uma pesquisa do que é que havia sobre o mirtilo e a saúde humana e fui utilizar o motor de busca que nós utilizamos na área das ciências da saúde, que é um motor de busca PubMed, e coloquei o termo mirtilo em inglês, porque o motor de busca é em inglês blueberry, e fui fazer uma análise um bocadinho superficial de tudo aquilo que me apareceu desde os primeiros artigos do mirtilo até ao que nós temos hoje em dia. Obviamente que a investigação científica no mirtilo aumentou ao longo dos anos, também entramos aqui numa era da digitalização, da internet, da facilidade da divulgação de resultados, de conhecimento e, portanto, não só na área de mirtilo como em todas as áreas científicas, houve aqui um pico na produção científica, mas é muito curioso perceber que nós começamos a falar e temos publicações com mirtilo desde 1927. E em 1927, na conceituada revista Science, uma das melhores revistas na área das ciências da saúde, nós temos um artigo que nos fala de mirtilo e de cromossomas do mirtilo. Portanto, começamos aqui a tentar fazer uma caracterização daquilo que é a planta. Em 1928, logo no ano a seguir, voltamos a ter uma publicação sobre o mirtilo, mas em que já nos faz uma relação com a saúde humana. Descreve-nos aqui alguns efeitos positivos do consumo de infusões da folha de mirtilo na diabetes. E é o primeiro artigo que nós temos que relaciona realmente o mirtilo ou partes da planta do mirtilo com um efeito na saúde. Curiosamente, entramos depois aqui em 2 décadas em que não temos praticamente investigação científica sobre a saúde humana e as relações entre o mirtilo e a saúde humana, mas temos coisas muito esporádicas na década de 40, 50 e 60, mas que são mais relacionadas com a caracterização da cultura, com a caracterização das pragas da cultura, com a cor e o melhoramento propriamente dito de como melhorar as culturas de mirtilo. Depois entramos aqui na década de 80, nos inícios dos anos 80, em que temos alguns artigos muito interessantes. Nesta fase já houve uma consciencialização para o perigo da exposição a pesticidas e que perigos estes que poderiam ser nefastos para a saúde humana e, portanto, já há aqui uma consciencialização que é necessário rever as práticas que eram utilizadas e, portanto, temos alguns artigos que nos mostram alguns pesticidas, inseticidas, produtos para controlar algumas pragas, que a utilização destes produtos não tem um efeito nefasto para a saúde humana. Portanto, entramos aqui num início, numa temática diferente, numa abordagem para a saúde humana, mas não propriamente do consumo do fruto. Mais para o final da década de 80 e da década de 90, então entramos na era genética. Temos ferramentas que não existiam até aqui e o que se vai tentar fazer é exatamente manipular a planta, manipular o fruto, caracterizá-lo de forma a conseguirmos geneticamente modificar e termos alguns benefícios em termos da cultura do mirtilo e é isto que temos em termos de literatura nesta altura. No entanto, ainda nos inícios dos anos 90, há este artigo que nos mostra que há uma atividade positiva entre o consumo do sumo de mirtilo e a redução das infecções do trato urinário. Isto é uma linha de investigação que se iniciou nesta altura, em que se começou a associar o consumo de mirtilo com realmente esta atividade antibiótica, por isso uma prevenção nas doenças do trato do trato urinário. E é uma linha de investigação que tem sido continuada ao longo do tempo, em que nós temos, em 2007, um paper que nos diz que há alguma evidência de benefício do consumo do mirtilo nesta área. No entanto, o sumo de arando pareceu ser mais eficiente que o mirtilo. Em 2013, temos evidência que nos diz que, afinal, não há, assim, grande vantagem do consumo destes sumos na prevenção das infecções do trato urinário, mas, recentemente, em 2019, temos um outro artigo, um estudo clínico, que nos mostra que, efetivamente, há aqui uma atividade antibacteriana, ou seja, uma atividade antibiótica do consumo de suplementos de arando, no caso, e a diminuição destas infecções. Mas, voltando aqui à nossa cronologia,
Estamos nos anos 90. Anos 90 começa-se a perceber que realmente parece haver aqui alguns benefícios e temos estudos epidemiológicos que mostram que há benefício do consumo de frutas e há redução de risco de doenças crónicas e, portanto, começam-se a testar o mirtilo em algumas particularidades. Este artigo é muito interessante porquê? Porque despolta toda uma nova era. Neste artigo, os autores mostram que o mirtilo tem a capacidade de reduzir o stress oxidativo e é aqui, nesta altura, em que nós começamos a falar na teoria do stress oxidativo. Todos nós conhecemos e sabemos que o mirtilo tem propriedades antioxidantes, só que estas propriedades antioxidantes só nesta altura é que começaram a surgir como sendo benéficas para a saúde. E estamos numa fase em que sabemos que as espécies reativas de oxigênio são capazes de degradar lípidos, proteínas, enzimas, o ADN e causar danos que podem depois levar à doença, quer infarto de miocárdio, acidente cardiovascular, cancro, envelhecimento. Portanto, que estas espécies reativas estavam na gênese de muitas doenças. Nós sabemos que se aumentarmos este stress oxidativo, vamos dar origem à doença. Se diminuímos as nossas defesas antioxidantes, também vamos promover a doença. Isto era a teoria da altura e, portanto, nós conseguimos uma proteção se adicionarmos antioxidantes à doença, poderemos ter aqui um efeito positivo. E o mirtilo surge aqui como um potencial antioxidante da dieta, que então teria um efeito muito importante na promoção da saúde. Neste sentido, e com esta teoria de que a alimentação realmente poderia ser um instrumento profilático, poderia ser utilizada na prevenção da doença, surgiram imensos artigos que foram tentar mostrar qual dos nossos alimentos seria o mais antioxidante. Este é um dos exemplos em que se testa a atividade antioxidante do mirtilo e de outros frutos. E aqui mostram que a capacidade antioxidante do mirtilo é 3 vezes superior ao morango ou à framboesa. Mas este tipo de estudos multiplica-se. Nós temos imensos estudos desta altura que realmente são testes puramente in vitro, mas que mostram que o sumo por si só tem uma atividade antioxidante. Nós próprios, como grupo de investigação, também produzimos evidência nesta área, também fomos estudar as propriedades antioxidantes, no caso eram apenas alguns compostos, não um fruto inteiro, e também mostramos que realmente o mirtilo era um bom antioxidante, mas não deixava de ser um ensaio puramente in vitro. Não tínhamos aqui um organismo, não tínhamos aqui uma pessoa a testar, nem um animal. E, portanto, começaram a surgir alguns estudos em que realmente já vamos testar a capacidade antioxidante do mirtilo, mas no plasma após o consumo de mirtilo. Há vários estudos também que fazem esta análise. No entanto, também se percebe que a atividade antioxidante in vitro, como indicador de atividade biológica e benefício para a saúde, é insuficiente para explicar todos os efeitos que se vêem após o consumo de frutos e legumes e hortícolas que nós sabemos que estão associados a determinadas promoção de saúde e diminuição do risco de doença. Portanto, como se percebeu que realmente a atividade antioxidante não explicaria tudo, e sabemos que os mirtilos são ricos em polifenóis, estes foram, não só o mirtilo, mas outras fontes ricas em polifenóis, foram utilizados e testados com diferentes objetivos, quer para perceber o seu efeito antidiabético, o seu efeito cardioprotetor, neuroprotetor, envelhecimento, as suas propriedades antibióticas, mas tudo isto de uma forma muito dispersa, ou seja, cada artigo testava apenas um sistema, e nós também não funcionamos assim, porque não somos um sistema isolado. Aqui, nesta fase, mais uma vez, nós também conseguimos contribuir, nesta altura, com alguma evidência, o efeito das antocianinas do mirtilo na captação de catiões, o efeito das antocianinas do mirtilo com propriedades anticarcinogénicas e mesmo com benefícios metabólicos. Mas percebeu-se rapidamente que os ensaios em culturas solares ou mesmo os ensaios animais davam-nos conclusões que seriam muito difíceis de nós transpormos para a pessoa, para o humano. Daí que entramos numa época em que, efetivamente, os ensaios clínicos ganharam um poder um peso bastante maior e que são, efetivamente, o tipo de ensaios que nos dá evidência provavelmente mais concreta sobre aquilo que pode acontecer.
Neste sentido, nós também contribuímos com um ensaio clínico, é um estudo já relativamente antigo, dados que nós temos que não foram publicados, mas que vamos ver a resposta glicémica após o consumo de mirtilo, mirtilo fresco e mirtilo congelado. E percebemos que, efetivamente, o sumo de mirtilo tem uma resposta glicémica bastante mais baixa do que o nosso controle, o que significa que, em termos de glicose no sangue, está diminuída após o consumo de mirtilo, o que é um parâmetro benéfico. A mesma coisa aconteceu quando a matriz não era um sumo, mas era um iogurte onde foram incorporados os mirtilos. E aqui os mirtilos, o fruto intacto. Voltando aos ensaios clínicos, que realmente são aqueles que nos produzem mais evidência, nós, para além dos ensaios clínicos, temos revisões sistemáticas, que são trabalhos que vão analisar tudo aquilo que está na literatura e tentar perceber se a evidência é robusta e é toda no mesmo sentido, ou seja, se conseguimos tirar conclusões dos vários estudos dispersos sobre a mesma temática que estão na literatura. Aqui, esta revisão focou essencialmente numa propriedade muito particular, que foi a performance cognitiva, e há vários estudos e ensaios clínicos com mirtilo na performance cognitiva, e eles efetivamente mostraram aqui que parece haver a melhoria de alguns parâmetros de performance cognitiva. No entanto, os estudos são muito diferentes entre si, o que torna difícil de comparar. Estudos com um número de participantes diferente, com idades diferentes, em que o desenho do estudo, as tomas e a quantidade de produto que é ingerido é diferente, e depois é difícil comparar este tipo de estudos, daí que eles alertam mais do que os resultados para a necessidade de uma standardização entre estudos. Neste artigo também, e isto estamos a falar já de revisões já na atualidade, já estamos em 2019, aqui foi um ensaio clínico bastante bem desenhado, em que estes autores mostraram, efetivamente, uma melhoria de biomarcadores de doença de função cardiovascular após a ingestão de mirtilo. E aqui há efetivamente a redução do risco de doença cardiovascular após o consumo de mirtilo, pelo que pode ser uma estratégia, a inclusão do mirtilo pode ser uma estratégia alimentar para a redução do risco individual e mesmo o risco de populações. Aqui, esta revisão sistemática faz uma análise de vários parâmetros relacionados com a saúde, não só de mirtilo, mas também do morango. Eu foquei aqui só os resultados que eles obtiveram com a análise dos estudos de mirtilo em humanos. Foram 7 estudos de intervenção que foram analisados, e parece realmente haver alguns benefícios do consumo de mirtilo nos parâmetros cognitivos, como já tínhamos visto, na tensão arterial, na função endotelial, na resistência à insulina e no stress oxidativo. Portanto, parece haver aqui efetivamente algum benefício global para a saúde com a ingestão de mirtilos. No entanto, também chamam a atenção estes autores que há necessidade de fazer mais estudos com grupos maiores e mais coesos, mais coerentes em termos de características e períodos de intervenção mais longos. De notar que grande parte desta evidência que foi analisada e que está descrita nos artigos é muitas vezes obtida não com o fruto em natureza, mas sim com o fruto liofilizado. E isto, provavelmente porque a disponibilidade e a standardização do produto é mais fácil com um produto liofilizado, mas que também levanta algumas questões relativamente à transposição destes resultados para o consumo do mirtilo em natureza. Por um lado, o mirtilo, o fruto, é uma matriz nutricional mais rica em diferentes tipos de fitoquímicos, mas sabemos que o tempo de vida é menor e que há degradação e perda de componentes, provavelmente com o armazenamento, e também pode haver um risco microbiológico associado. O pó, por seu lado, o fruto liofilizado, é mais fácil de controlar a dose e de ser incorporado noutras matrizes alimentares, ser adicionado a matrizes alimentares. No entanto, esta liofilização pode levar a perda e alteração de componentes nutricionais e, portanto, termos aqui características diferentes do que temos no fruto. E, para além disso, como podemos manipular a quantidade de compostos que são introduzidos, também temos aqui uma questão de toxicidade e de segurança que muitas vezes pode ser não contabilizada. Obrigada a todos pela vossa atenção.